Meus irmãos, da paz do Senhor, que alegria estar aqui na casa do Senhor para adorarmos e bendizermos o seu nome e também aprendermos mais dele, aprendermos da sua palavra. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 2. Versículo 15. Vamos ler os três, 14, 15 e 16. Filipenses 2, do verso 14 ao 16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Amém. Nesta oportunidade de oração, apresentemos os irmãos, a nossa irmã Elisângela, lá do Parque São Francisco, o presbítero, nosso irmão Adivaldo Santana, presbítero Everaldo, sua esposa irmã Marta, também a nossa irmã Neuza, irmã Antônia da Praça Kennedy, diácono Irênio, e aí vai, a lista é grande. E eu também preciso das orações dos santos. Oração por José Pereira, o pai do nosso irmão presbítero José Baldo, que está internado. E também, nesse momento, irmãos, eu vou pedir também à igreja que façamos um clamor ao Senhor pelos casamentos da igreja. Tem muita gente aí com conflitos sérios, casamentos, divórcios. E parece que, como diz o povo antigo, o povo perdeu a estribeira. E aí tem muita gente que não está entendendo que divórcio tem a ver com a salvação. Tem muita gente, não é, entrando aí em caminhos e sem retorno. Que Deus tenha misericórdia. Inclusive, nós vamos iniciar uma campanha, depois eu vou estar anunciando do grupo dos irmãos superintendentes, que todo culto a igreja faça uma oração específica. Uma oração, não é juntar com as outras orações, é um clamor específico pelas nossas famílias, pelos casamentos. Amém? Os irmãos se comprometem com isso? Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar o presbítero, nosso irmão Ronaldo, para estar fazendo esta oração de intercessão. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, aqui estamos, ó Deus, gratos, Senhor, pela Tua presença, Senhor, aqui na Tua igreja, Senhor. Te louvamos, ó Deus e Pai, te rendemos graças, Senhor, porque só Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória, Senhor. Te pedimos agora, ó Deus, que venha, Senhor, continuar, Senhor, abençoando, Senhor. Continuar, ó Deus, com Tuas mãos estendidas, Senhor, para os Teus servos, Senhor, aqui nesta igreja, Senhor. Para os Teus servos, ó Pai, aqui nesta cidade, ó Deus. Nesse instante, Senhor, queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, usar de misericórdia, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, se divorciando, ó Deus. Senhor, Pai, possa fazer com que eles entendam, Senhor, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, ó Senhor. Em Teu nome santo, Senhor, Deus e Pai, Te louvamos, Deus e graça, e Te rendemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, na semana passada nós iniciamos aqui uma ministração e estou na preocupação que temos desse tempo vamos dizer assim, do desequilíbrio, um grande desequilíbrio no sentido das visibilidades ou pessoas que querem ser visíveis. E visível no sentido de quase que uma obsessão, em que tem que aparecer, tem que
ser visto, tem que ser valorizado. E claro que ser valorizado é coisa boa. Quem não quer? Se você não se valoriza, também corre o risco de ninguém lhe valorizar. Mas o que estamos falando aqui é a autoexaltação. Está se comportando de uma forma de que tudo tem que ser postado, tudo tem que ser visto. E a gente tem percebido que está havendo uma dissonância concernente àquilo que nós somos como crentes. A vida de crente é equilibrada sobre todos os aspectos. Crente não pode estar fora da tecnologia, claro. Nós fazemos parte dela. Mas o crente tem que ter sabedoria como conviver com aquilo que está posto por nós para nós pela ciência. E a gente tem que saber como usar tudo aquilo que está aí diante de nós. Não é? Nós passamos pela fase da televisão lá atrás, que na Assembleia de Deus, por exemplo, houve uma época que crentes da Assembleia de Deus não usavam televisor. Na verdade, até hoje, lá em Cuiabá, a Assembleia de Deus, os crentes não usam, a não ser que tenha algum escondido em casa, mas oficialmente. E naquela época, quando surgiu a televisão mesmo, foi um impacto muito grande, né? Foi algo que chamou a atenção de toda a sociedade. Todo mundo se encantava, né? Se encantava com a preto e branco, depois quando apareceu a colorida, aí evoluiu. Aí veio o televisor de plasma, aí lá vem. E chegou aquelas imagens perfeitas, e aí a pessoa ficava extasiado diante do telão. E aqueles que investem, eles pensaram muito bem nisso, não é? No encantamento, na visão. E as pessoas se prenderam. Então aí vem novela, vem outras coisas para que pudessem também tirar proveito financeiro disso, se valendo justamente de todos nós. Então, no sentido que eu quero trazer hoje, é justamente que as pessoas estão quase neuróticas. E as redes sociais estão aí, estão impregnadas de pessoas buscando ser vistas a qualquer custo, não é? Piadas, encenações, vale tudo para ser visto. Falamos aqui sobre a questão, né, que às vezes faz aquela atualização no status, e se ninguém der um retorno, a pessoa fica encucada, fica triste, porque alguém não prestigiou, ninguém disse gostei. Então, essa febre do ser visto precisa ser observado de uma maneira mais prudente, para que a gente não esteja sendo envolvido por aquilo que o mundo pensa, pelo pensar, por agir do mundo. E a gente entende quando isso se trata de pessoas do mundo, que não tem Deus, não tem o Espírito Santo, que quer ocupar o vazio que se tem na alma. E essas pessoas, então, elas se valem de tudo para preencher, né, o vazio, para ser vista mesmo. Mas o crente que tem Jesus na vida, ele tem que ter cuidado com isso. E o mais importante para nós não é que o mundo nos veja. Embora precisamos que o mundo nos enxergue, mas é que Deus nos veja. Quando a gente é visto por Deus, aí as outras coisas, elas começam a ser, acontecerem na nossa vida. Aí nós, vamos dizer assim, não aparecemos, mas não nós mesmos, mas Jesus aparecendo em nós através de qualquer coisa. Não é? Você pode ser visto numa rede social, com um produto que você vende, com
com a pregação, com o louvor. E aí uma série de coisas que você, quando faz isso dentro do contexto de um equilíbrio cristão e bíblico, isso acaba resultando até em exaltação do nome do Senhor. Mas infelizmente não é o que está acontecendo, porque o que muitas vezes está sendo exposto, postado, compartilhado, e muitas vezes aquilo no próprio status, são coisas que não deveriam estar ali como crentes, né? Às vezes são imagens, vídeos de coisas que pertencem a você, a sua vida íntima, de família. No entanto, todo mundo vê que você está na praia, que todo mundo vê que você está passeando, que você está no hotel, não sei aonde, aí você tem que mostrar. E isso tem que ter cuidado, para que não haja uma destonação e uma má interpretação daqueles que estejam vendo esta sua postagem. E falei que essa questão da visualização tem a ver com a autoestima. Como está a autoestima? Geralmente, a autoestima está baixa, daqui a pouco a gente toca mais isso aqui, ele geralmente procura preencher aquilo ali para ver se a autoestima dele ou dela melhora, sente melhor, sente feliz. Falei aqui que a psicologia, inclusive, diz, falando da autoestima, que é um conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre seu próprio valor, competência e adequação, que se reflete em uma atitude positiva ou negativa com relação a si mesmo e está relacionada com a forma como nós nos valorizamos, com o nosso bem-estar e como nós nos percebemos no mundo e quão importantes somos para as pessoas que são queridas para nós. Então, olhe bem, a autoestima tem tudo a ver com as pessoas, que as pessoas pensam de você, do que as pessoas mensuram de você. Vamos dizer assim, a imagem reversa. Você quer que as pessoas vejam que você é bonito, que você é linda, que você é isso e aquilo, que você é poderoso, que você é inteligente. E lá. A psicologia diz também que uma autoestima elevada proporciona força e flexibilidade para mudanças que acontecem na vida. Aí diz, por outro lado, a falta ou baixa autoestima muitas vezes está associada à ocorrência de sintomas depressivos e ansiosos, risco de suicídio, insatisfação com a própria vida, sensação de não pertencimento. Então, em algumas situações, pode alguém que está querendo ser vista justamente nessa questão, né, de como ela está, não está sentindo completa, não está sentindo feliz. Aí que é o grande diferencial do mundo. O crente, ele é completo. O crente tem que se sentir feliz, realizado. Então não precisa ninguém me ver para dizer ou eu demonstrar algo para dizer que estou feliz. A felicidade é algo que está em mim. Alguém pode ver? Pode ver. Mas alguém pode forjar também uma alegria. E muitas postagens não é aquilo que está ali. Então você está passando a mensagem como crente que não é verdadeira. Porque você não está sendo verdadeiro nem com você mesmo. Então ele vê como uma coisa vai tomando uma proporção bem mais profunda do que simplesmente, vou postar isso aqui. Ela tem uma repercussão. E diz também, estou falando primeiro do que está já correndo aqui, a psicologia, diz que já uma autoestima exagerada, se é que se consegue equilibrar uma autoestima, como se trata aí o mundo, pode trazer consequências negativas para os relacionamentos e o desenvolvimento pessoal, como o egocentrismo, dificuldade em reconhecer falhas, dificuldade em lidar com críticas, perda de empatia, comportamentos impulsivos, excesso de orgulho. É o que mais se vê, não é? Em muitas pessoas aí, principalmente nesses digitais, as pessoas que são digitais, influencer, não é? Essas pessoas mesmo, eles são orgulhosos, são prepotentes, muitas vezes eles maqueiam ali uma imagem ali, porque tem que segurar não é, a plateia, mas quando sai daquele campo ali, você vai encontrar essas pessoas por aí, muitas vezes você é decepcionado, porque são pessoas orgulhosas, se afastam de você, só querem você lá na mídia, mas nunca perto deles. Então aqui, isso aqui está dentro do campo das interpretações da psicologia, mas tocando rapidamente aqui, para que os irmãos peguem o fio da meada da mensagem, nós tocamos aqui que
Essas são interpretações da psicologia, são captações da ciência da mente, que devem ser consideradas, porém com reservas quando postas diante do que a Bíblia revela. Tem coisas que não cabe à psicologia, porque a psicologia ela vai dentro daquilo que é provado, daquilo que é visto, daquilo que cientificamente eles conseguem provar. Então, este é o limite deles. Então, mas a Bíblia não, a Bíblia ela vai além. A Bíblia ela é a ciência de Deus. E aí a ciência de Deus ela é profunda, ninguém consegue mensurar. Então a ciência de Deus ela vai dentro, vai no interior, ela vai na parte mais íntima do ser. E, portanto, a ciência trabalha pelo aquilo que ele vê, pela ver, que é comprovado. Enquanto que a Bíblia está no domínio do campo espiritual, da fé, da revelação do Espírito Santo. E nessa área, a ciência é ignorante. É por isso que muitos pastores, eu citei isso, eles confundiram naquele momento da febre, da visão G12, principalmente aqueles que entraram pela linha da regressão. Porque acabaram, aqueles que absorveram e trouxeram isso para dentro do gabinete pastoral, acabaram confundindo. No momento que era para ser um discernimento espiritual, eles queriam discernir aquilo pela psicologia. E aí você tem um limite. O limite que é da ciência, ela chega até ali. Dali em diante, é Deus, é o Espírito Santo, é a palavra do Senhor que revela. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Então esse tema é um tema complexo, mas não encerra na ciência. Não se encerra na ciência. A gente vê em Hebreus 4,12, falando da palavra de Deus. O que é que diz o texto? Vamos lá? Hebreus 4,12. Nós sabemos de memória, mas se quiser alguém para aprendermos mais a folhear nossa Bíblia. Isso, pode alguém usar o microfone, nos ajudar, ou você que tem a voz alta aí, se quiser ler, pode ler, porque a igreja... Pronto, então só a palavra ela consegue ir até a divisão da alma e do espírito. Só a palavra do Senhor, não é? Portanto, a gente tem que ter cautela por aquilo que a ciência diz e eu devo aceitar dentro de um parâmetro que eu não possa isolar a palavra do Senhor, descartar a palavra do Senhor. O uso da psicologia é importante. Nós temos profissionais da igreja que estão nessa área. E nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos, porque tem nos ajudado em muitas situações. E com o olhar bíblico, com o olhar cristão diferente de um psicólogo lá fora. Mas estou falando aqui da ciência, psicologia e aquilo que a Bíblia diz em relação a certas coisas que a ciência não chega. Mas a Bíblia chega. Mas o Espírito Santo chega. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Então, esse tratando do valor próprio, da autoestima, não há na Bíblia nenhum texto que oriente ao crente a ser primeiro, a ser o melhor, a se auto-exaltar. Não é? A teologia da prosperidade, ela trouxe isso. De que você tem que ser cabeça, você tem que ser o melhor, você não pode ser igual aquele irmão, você tem que ser o melhor. E aí a confusão está... Eu não sei como eles conseguiram isso, né? Porque todo mundo queria ser melhor. E essa guerra acabava ter uma seleção lá dos melhores. Inclusive nessa igreja tinha uma reunião que começava às 22 horas em São Paulo, no templo maior dele lá, e só quem podia participar lá era quem tinha de Alfa Romeo acima. Eram os grandes empresários. Então, como é que todos podiam ser cabeça? A não ser que tinha as cabeças maiores, cabeças menores, as cabecinhas, cabeção. Então, as coisas que acabam, tem gente que absorve essas coisas, irmãos, e acaba assim bebedando, né? Com
com esses tipos de falsos ensinos que trazem para dentro do contexto da igreja. Então a Bíblia não diz isso, não é? Aí a gente vê justamente que quando eu parto para a autoestima, aí encaixa a questão para que eu possa estar em cima, possa estar exaltado, ou ser reconhecido, vai ter alguém como referência para mensurar isso. Eu vou fazer essa medição referente a alguém que eu estou olhando. Então, olhando em relação àquela pessoa, eu sou melhor que ele, eu sou mais inteligente que ele, eu posso mais do que ele, eu tenho mais dinheiro que ele. Aí você contrasta com o que Jesus diz justamente em Mateus 22, do verso 35 a 40. Quando ele é interrogado por um doutor da lei, que diz assim, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então esse versículo acaba destruindo, não é, aquela questão da alta exaltação e do querer, não é, colocar a autoestima em alta, que é uma autoestima em alta para você estar em alta mesmo, para você não é só simplesmente ter alegria, mas ele leva para o contexto realmente da grandeza, do ser melhor. E aí a Bíblia diz ao contrário, a Bíblia que diz que nós devemos olhar uns pelos outros como iguais. Mesmo sabendo que o irmão é doutor, mas ele vai ter que me olhar como igual. No céu não vai ter lugar para doutor, reservado lugar para os leigos, não. Lá vai entrar lá o pobrezinho que não tinha onde morar, vai morar aquele também que é rico e poderoso. Todo mundo no mesmo nível. Então a visão de Deus é uma visão horizontal. Deus não vê dessa forma. Então é importante a gente estar atento que, claro, eu tenho que me sentir bem, isso fala da autoestima, você tem que estar bem, mas esse bem, ele não pode ser um bem que venha em detrimento de uma desconsideração, de uma desvalorização de outro irmão, de outra pessoa. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Então eu estou tocando isso aqui porque alguém possa estar justamente sendo encantado por esse jogo, não é, do bem-estar e tal, e aí esquece que o irmão dele também precisa estar no mesmo estado de bem como ele. Não é? Até as nossas orações, irmãos, elas são tão egoístas, tão egocêntricas, que a gente ora primeiro por todo mundo da nossa casa, até pelo cachorrinho, para facilitar a hora. Aí depois a gente se lembra dos irmãos. Aí a gente pede: Jesus, abre a porta para que meu filho passe o vestibular. Mas não ora: Jesus, também, da serva do Senhor que tem um filho lá, que ele passe também. Esta é a realidade. Misericórdia mesmo, mas esta é a realidade. Então a gente tem que prestar atenção com os nossos comportamentos para eles não sinalizarem algo que contradiz aquilo que a gente prega e aquilo que a gente diz que é. Porque nós dizemos para o mundo: nós nos amamos, não é? Tudo em comum, maravilha, comunhão, nós somos unidos. Não é isso que a gente prega? Então a gente deve ter cuidado para que a gente não venha contradizer com a palavra do Senhor. Então a visibilidade, no caso o aparecer segundo a Bíblia, está no texto do versículo 15. É esta visão que o crente tem que ter. As demais visualizações, as suas aparições, elas vão acontecer dentro de um contexto daquilo que Deus favorecer. E que você não se orgulhe com isso. Que você não se ache melhor do que ninguém, porque você alcançou algo que seu irmão não alcançou. Porque é bom você investigar também se isso, que Deus tem coisa que Deus nos dá para nos provar. Que Deus tem coisas que Ele nos dá para justamente nos mostrar que a gente não estava preparado para aquilo. Olha Israel estava preparado para ter um rei? Não.
Mas Deus deu. Então nem todas as conquistas significam a vitória. Mas será uma experiência, uma prova que Deus possa estar fazendo com você. Então o texto é: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, em tal qual resplandeceis. Aqui a aparição, aqui a visualização do crente, como astros no mundo. E o que significa resplandecer como astros? É ser visível no mundo. No dicionário da língua portuguesa diz: resplandecer é luzir, brilhar intensamente, rutilar, sobressair, tornar-se notável, engrandecer-se. Já no sentido bíblico, no grego, na Bíblia, e baseado, tomando como referência o texto que nós lemos, resplandecer é trazer a luz, fazer brilhar, espalhar a luz. E astro significa, no grego, aquilo que fornece luz, luminária. Então resplandecer como astros no mundo é brilhar como um corpo luminoso, dando luz a todos ao seu redor. Aí, aquilo que eu posto, aquilo que eu apareço, eu tenho que aparecer como luz, como astro. Resplandecendo a luz de Cristo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E aí o que é preocupante nesse tempo, justamente, esse tempo complicado da igreja, é a avalanche de crentes, inclusive pastores, pregadores, teólogos, cantores, pessoas, né, que ocupam cargos eclesiásticos, que estão entrando nessa febre digital, mas descontrolados, sem saber por que você está ali. E a gente tem que entender que todo o crente, ele tem que fazer de todos os momentos e espaços da sua vida uma forma de evangelizar alguém, de anunciar Jesus. Então, se eu estou numa rede e se o meu aparecer não está anunciando também Jesus, esse resplandecer não é de astros, biblicamente, como Jesus aqui está, por meio de Paulo, trazendo para nós. Então é importante a gente observar isso. E a Bíblia diz em Mateus, o próprio Jesus disse lá em Mateus 5, versículo, não sei se é o 15 ou 16, ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então tudo que eu faço, que apresento, que falo, que comento, que discuto, que compartilho, que eu encaminho, tem que estar centrado nisso aqui, em glorificação no nome do Senhor. Seja qual ponto, o assunto que você esteja a tocar, que esteja a discutir, é importante entender isso. Justamente para que a igreja ela possa resgatar, irmãos, a sua, vamos dizer, sua posição de imparcialidade, no sentido de tendências, essa ou aquela, mas ela tenha em si vamos dizer assim, um norteamento do que pensa. Eu penso assim, a igreja pensa assim. Não vou ofender aqui, não vou ofender cá, mas a igreja ela tem seu pensar. E é neste pensar que eu devo estar aparecendo para os outros, nas mídias, que estão aí. E muitos crentes não se dando conta disso. Estão aparecendo muitas vezes como polêmicos, pessoas dando mau testemunho, falando mal da igreja, né, com piadas e outras coisas, crentes fazendo isso. Às vezes fazendo aquilo que eu sempre comentei aqui, né, gracejo com as coisas santas, com alguém falando línguas estranhas, como alguém ali, né, está no manto, está não sei o quê. Isso tudo faz com que a igreja esteja transmitindo ao mundo uma autocrítica e uma autocrítica nociva. Então, para que eu aparecer de um crente assim? E também os testemunhos que tem, a gente toca nesse tanto nisso. Então, como tem sido, aí vem aquela pergunta, como tem sido as exposições nas redes sociais da nossa vida pessoal e da nossa família? Como está?
Aí a gente vai para um sítio, aí tira aquela foto, aquela imagem, todo mundo à vontade. Que maravilha! E é bom aproveitar mesmo. Agora, por que eu tenho que mostrar para o mundo que eu estou tomando um banho lá de sunga, que eu estou tomando lá, a esposa, o menino está de maiô, de biquíni, não sei o quê? Por que o mundo tem que saber disso? Por que eu tenho que botar isso no status? Por que eu tenho que deixar isso lá não é? Não consigo nem ter o cuidado de bloquear o acesso às minhas fotografias, mas não deixa aberto, e às vezes coloca mesmo ali no status. Então isso é não se preocupar em ser astro no mundo, em ser luz. Isso traz dificuldade da pregação do evangelho, porque quando a gente vai falar de santidade, falar dos assuntos de pureza, daquilo que a igreja contesta pela Bíblia, aí alguém vai dizer, não estou entendendo porque, olha o status dela como está aqui, olha como é que está ele aqui. Então a vida de crente é assim, a vida de cobrança, e você não pode se zangar não. A vida cristã é de cobrança mesmo, nós temos que dar exemplo mesmo. Nós temos que fazer diferença nesse mundo mesmo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então é importante a gente observar quais têm sido as imagens e vídeos que temos postado. Aí Jesus escrevendo, Jesus falando, Lucas registrou no capítulo 11, 33, 34. Diz: ninguém acendendo a candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Então, quem vai entrar lá na tua página, lá na sua conta, lá na sua página, vai ver o que lá? Eles vão entrar e vão ver a luz de Cristo. É preciso ter cuidado com isso. Então é importante observar que há sempre um feedback, uma resposta, uma consequência no que é postado. Aí tem gente que depois ainda fica zangado, porque postou que não devia, alguém chega lá em off e diz, muda esse negócio aí. Ainda fica, eu não vi nada não. O que é que tem? Que tempo difícil da igreja, que as pessoas querem viver como querem. Orientação pastoral e Bíblia não valem mais, para muitos. Vale aquilo que eu penso, ou então aquilo que eu busco de informação de alguém que eu quero contradizer o ensino da minha igreja. Aí esse camarada passa a ser meu guru. Ele vai ser o informativo, o espiritual da minha vida, não é mais sua igreja, seu pastor. Aí eu pergunto, o que é que estou fazendo aqui então, como membro da igreja? O que é que está fazendo na escola dominical, cantando no grupo, ou às vezes até ocupando o púlpito, se você pensa diferente? Até que enfim eu vi um glória a Deus. Sim, Senhor. É importante observar isso. Então, seja qual for a sua interação digital, quer seja como influencer, ou simplesmente no editar de um posicionamento, um comentário, de um compartilhamento de uma postagem, num like que você dá, seja qual for, há uma exposição sua, das suas ideias, do que você pensa, do que você é também. Porque a boca, ela traz para fora, exterioriza aquilo que está lá dentro da nossa alma, do nosso interior. Então preciso ter cuidado com o que eu exponho, seja numa postagem própria, ou algo que eu esteja a compartilhar, ou fazer um comentário. E as pessoas simplesmente só querem comentar, aí diz o que pensa, aí não imagina que aquele ali vai passar muitas vezes, o pastor vai passar naquela página, está lá o irmão dando a sua declaração, porque é aberta, está aí para todo mundo ver. Então, crente, irmãos, tem que pensar diferente. Então, há essa exposição. Em 1 Coríntios
10, 31, 32, olha aqui o alerta que Paulo traz sobre isso. Vamos lá? 1 Coríntios 10, 31 e 32. De modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Que não deis, vês? É o que mais se vê, irmão. É o que mais se vê hoje. São escândalos de postagem, de coisas tremendas. E aí Paulo diz: portai-vos de modo que não deis escândalo. E é interessante que em Mateus 18, 7, Jesus fala algo sobre escândalo, que não é coisa boa, não. Olha o que Jesus diz: ai do mundo, por causa dos... Até aí está tudo bem. Aí vamos para o final do texto. Porque é mistério que vem o escândalo. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Esse ai aqui é juízo de Deus. E o juízo de Deus é juízo de Deus. Da forma que ele vai julgar e trazer a sentença, é ele ter soberano. Então a gente tem que ter essa consciência cristã, irmão. A gente está brincando de ser crente. É preciso ter cuidado. Mateus 18, 7, guarda isso aí na sua Bíblia. Marque lá. E claro que não há nenhum pecado nisso, em postar. Não tem pecado nenhum. E não tem pecado de tirar até um proveito financeiro. Mas, contudo, que haja coerência bíblica. Que haja coerência com a fé que você professa. Você é crente. Você é salvo. Você não pensa igual ao mundo. Acabou. Tem que entender isso. Não é? Principalmente os jovens, os adolescentes, tem que assumir isso. A pressão é grande lá na escola de vocês hoje, é. E há muitos adolescentes nossos que têm vergonha de se identificarem como crente. Porque muitos deles não têm nem preparo espiritual, nem bíblico para contestar algo ali, rebater. É importante a gente estar pensando nessas coisas todas. Então não pode ser com incoerência. E é bíblica a liberdade de expressão. É bíblica. Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas ele diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Somos livres. Temos liberdade. 1 de Pedro 2,16, Pedro diz: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Pode participar de tudo, você pode compartilhar, pode fazer comentário, mas não esquecendo disso. Não esquecendo que você é servo de Deus. E você é servo de Deus, não é uma pessoa simplesmente que tem que dizer o que pensa e... esquecida. Só pensa depois que falou. Já falou mesmo, já derramou o leite derramado e agora como é que faz? E é constitucional. Artigo 5º, inciso 4º e 9º, que até enquanto o imperador do STF decidir. Tá, já decidi. Ninguém fala mais nada e tal, e tem muito crente torcendo para isso, viu? Tem crente, não se engane, não, tem crente petista no nosso meio. Jesus nos guarda debaixo do sangue dele. Então, mas vamos detalhar o texto. Vamos aqui. Ele diz: filhos, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Vamos mal observar o sentido das duas expressões, no meio e no mundo. No meio, do grego en, instrumentalidade, mediana ou construtivamente. Que podemos tirar aquele logo, a nossa visibilidade no meio da geração corrompida que aí está, deve ser de instrumentos mediadores e construtores de uma geração diferente da que está aí.
Então eu não posso estar fazendo postagem, irmãos, e meus aparecimentos, minhas aparições na internet, sem essa percepção, sem esse entendimento de que eu preciso transformar aquela sociedade. Eu não posso cooperar com ela, não posso corroborar com o que ela pensa. Mas tem muitos crentes pensando igual a sociedade pensa. Tem crente que está aí, irmãos, defendendo o aborto, como defende a Bíblia, querendo dizer, mas o corpo da mulher tem liberdade sobre o seu corpo. Sim, a criança não tem nada a ver. A criança não é a extensão do corpo dela, não. A criança é uma vida independente, está alimentada por ela, mas é independente. Quando chegar a idade ali, rompeu, foi embora. Cada um vai seguir sua vida. Mas tem crente, aí ele vai lá, tem uma postagem nesse sentido, aí ele, é verdade, dá seu like, até de, olha, gostei. Tem, irmãos, tem crente assim, não se escandalize não, mas tem. Então a gente tem que ver. Nós devemos viver, como ele diz, como inculpáveis filhos de Deus. Aí diz, a palavra do Senhor nos diz também, aqui em Romanos 8, 33, 34, é desse jeito que a gente deve viver. Diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então estou no meio desta geração, mas como um crente salvo, como alguém que está ali para transmitir ou para enraizar princípios e valores morais e espirituais cristãos. Nosso papel é de destruir aquilo que o diabo constrói, através da palavra do Senhor. Então você não pode estar somando com o pensamento do mundo. Pense diferente. Aí ele diz mais, no meio, para que sejais filhos sinceros de Deus, inculpáveis, no meio da geração. Aí ele fala agora sobre como astros, não é? O texto final que diz, numa geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. No grego, aquilo que fornece luz é astro. É projetando luz à mente e alma das pessoas sem Cristo. E é interessante que a expressão diz, como astro no mundo. Não é resplandecer para o mundo, é no mundo. Que diferença tem? Sim, porque para soa como participante dele. Já nu soa como que está inserido, mas não fazendo parte dele. É por isso que Paulo diz, nu. Aí se o crente ele aparece de outra forma, aí ele está ele está sendo corroborador, ele está somando com o pensamento do mundo, com os filósofos ateus, professores ateus que estão aí nas universidades, nas escolas, homens que não têm nenhum temor ao Senhor. Então é importante a gente entender isso. Mas a Bíblia diz que no mundo nós somos o quê? Luz e sal. Mateus 5, 12 a 14. Não precisa ler esse texto que todos nós já sabemos. Diz que nós devemos ser sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. 1 de Pedro 2, 9. Estou correndo aqui para facilitar. Corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Noiva do Cordeiro. Apocalipse 19, 7. Igreja de Jesus, Mateus 16, 18. Olha o que nós somos. Então, nosso comportamento, irmãos, diante desse momento digital, é justamente ter o cuidado para sermos luz, sal, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, igreja de Jesus. Pronto. Esse deve ser o meu comportamento e como eu devo aparecer para as pessoas.
Mas tem muita gente com vergonha de ser luz. Mas há poder no nome de Jesus. Aleluia. Na hora que Jeová resolver isso, eu vou botar agora minha mão, está resolvido, e eu creio nisso. Vai haver uma intervenção divina nessa nação, para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, como deve ser a nossa postura como instrumentos de mediação e construção desse mundo, irmão? 1 Efésios 5:1. O que é que diz o texto aí? Efésios 5:1. Pronto. Imitadores de? Pronto. Não é imitador de tal influência, não é tal filósofo e tal sociólogo, tal professor, não. Imitadores de Deus. Diz mais, vale ressaltar que essa função espiritual do crente, da igreja, de ser justamente instrumentos de mediação e construção nesse mundo, não é tarefa fácil. Encontraremos opositores ferrenhos que farão de tudo para nos fazer calar. E vem tentando isso, tirando a nossa força. Tem estados no nosso país que já não se evangeliza nas praças. Se eu não me engano, até Santa Catarina é um desses países lá. Não tem-se mais liberdade. Então eu estou apertando. Hoje é lá, daqui a pouco chega no Nordeste, que aqui é mais fácil de plantar. É aqui que o domínio é grande. Então pensemos nisso, irmão. Mas a gente, crente, tem a mente de Cristo, mas não bota essa mente para funcionar. E aí? Mas Jesus é bom. Então nós vamos encontrar sempre inimigos contrários àquilo que a igreja pensa. E tem que ser assim mesmo. O que não pode é a gente ser queridinho, não é? Amantes do mundo, que hoje tem muitos lugares por aí que as igrejas estão tornando amante, né? O prefeito senta no púlpito e lá vai e vem dentro do gabinete, para lá e para cá, um no outro, e lá vai. Daqui a pouco né? Aí está trocando o piso de igreja por volta dos crentes. Não vem não, que aqui não tem. Eu respeito todos os prefeitos e todos me respeitam. Porque eu não dou vazão, nunca pedi nada para minha família. E não peço. Para a igreja eu peço um terreno e tudo, porque é um direito nosso, que não dão para espiritismo, não dão para catolicismo, não dão para as religiões de afro. Então por que a gente também não tem direito? Agora, para eu ficar lá, chegar a prender a igreja, deixar no domínio de um político que odeia a igreja, que vem aqui só para enganar a gente e saudar a gente com compaticioso, sem paz, sem nada. Então a vida do crente, irmãos, ela está dentro do aspecto também interessante. Paulo coloca algo aqui para a gente entender o preço que nós temos que pagar. 2 Coríntios 6, do verso 8 a 10. Esse texto é interessante. É assim a nossa vida cristã. A partir do versículo 8 diz: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Não pode falar o que for da igreja, pode desonrar a igreja, mas a igreja continua de pé, segurando os princípios da palavra do Senhor. E isso incomoda o inferno. Irmão, a coisa não está ainda generalizada aí, porque a igreja está de pé. Imagine se naquele congresso lá, nacional, se não tivesse crente lá, irmãos. Meu Deus, no sentido moral, mas graças a Deus lá tem servos de Deus fiéis, defendendo os princípios da palavra do Senhor. Não é defendendo ideologia não, tem muitos crentes defendendo ideologia, é defender a palavra do Senhor, no sentido de princípios, porque a palavra do Senhor não é só para crente não.
Princípios não é só para a igreja, não. É para o ser humano. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então tem crente que ele se omite, se esconde em situações que ele precisa expor em defesa do que é justo, puro, moral, ético, do que é bíblico, do que é santo. E aí, ao invés de ele estar fazendo isso nas redes sociais, ele está falando de outras coisas, perdendo tempo. Fale de Jesus, fale que a Bíblia condena o aborto, fale que a Bíblia é contrária à ideologia de gênero. Mas não, aí fica falando blá, 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 e lá vai, tem gente até, né, aí ensinando a cozinhar, crente, ensinando a cozinhar, e lá vai, aquele negócio todo, mas não fala um momento de Jesus, no que está falando ali das suas propagandas, no seu, que é bom, ganha seu dinheirinho, graças a Deus, porque vem dízimo para a igreja. Mas é o que eu quero dizer para irmãos, é o seguinte, é que tem crente, irmãos, que esquece de Jesus, ele fala de tudo, menos de Jesus. Vai falar da roupa, vai, põe a roupa, e não sei o quê, lá vai, nem fala aqui, olha, e foi Deus que me deu inteligência, olha que o vestido está lindo, foi Deus que me deu sabedoria. Você está glorificando a Jesus. Aí a gente não perde tempo, né? Ainda tem aqueles que estão causando polêmica, contradizendo uns com os outros, um diz uma coisa, outro diz outra, e lá vai aquela coisa sem fim. Mas Jesus é bom. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então não podemos nos calar, é verdade. Isso aí não seria o negar da fé? É negar a fé. Se alguém posta alguma coisa, alguém compartilhou com você alguma coisa, e você simplesmente calou, engoliu, e teve a oportunidade de desfazer e contestar, porque às vezes uma pessoa ali está enganada, ela foi envolvida com alguém, e quando você traz aquilo uma contestação, você abre o espaço de uma luz naquela mente e ele diz, será que o irmão não está certo? Então não perca a oportunidade. Se está falando alguma coisa, se é na política, fale da forma ordeira, equilibrada. Tem hora que dá vontade de falar de tudo, não é, irmão? Mas o crente tem controle do Espírito Santo. Jesus controla aqui para não dizer o que eu quero dizer aquilo que a Bíblia contesta. E aí você fala o que quiser, mas dentro de um parâmetro bíblico e de comportamento de equilíbrio, não é? Então temos que apresentar ao mundo como filhos de Deus inculpáveis. Culpado é alguém que sobre si recai alguma acusação, que depois de passado pelos trâmites legais, foi julgado e sentenciado como culpa de um delito. Nós éramos culpados, o pecado nos fez culpados, mas Jesus, ele nos resgatou, ele nos justificou. Glórias ao nome do Senhor Jesus, conforme Romanos 3, 23 a 26, que fala isso, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Foi o que Jesus fez, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé nele, tem fé em Jesus. Logo, o nosso viver no mundo deve ser de absorvidos em Cristo. Então, quem é absorvido por Cristo anda de cabeça erguida, livre de qualquer condenação, inculpável, sem mancha, sem mácula, porque você foi curado por Jesus, sua alma foi curada, você foi redimido pelo sangue de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Portanto, você tem que andar dessa forma, inculpável, glória a Deus, irrepreensível, que não dá margem à repreensão ou censura. No grego é sem culpa, que não merece censura, livre de falta ou defeito, correto, perfeito, imaculado. Não significa isto uma vida angelical, mas uma vida disciplinada, moral, ética e espiritualmente. Ninguém chegou à perfeição aqui, mas marchamos, buscamos a perfeição.
É isso que o texto quer trazer. Paulo fala isso em Filipenses 3, 12 a 14. Ele está falando algo sobre a questão de alcançar já a ressurreição, mas ele toca também, você pode também trazer essa aplicação, quando diz em Filipenses 3, 12 a 14, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem está caminhando para o alvo, aleluia. Então, irrepreensível é andar de modo digno, que coadune com a nossa condição de filhos de Deus, de salvos. 1 Timóteo 1, 18, 19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram o naufrágio da fé. É viver de forma a não se envergonhar da mensagem de Cristo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. É buscar a santidade e a pureza de vida, evitando o pecado, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. É viver com a intenção de agradar a Deus em todos os seus pensamentos, palavras e ações. Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Glória a Deus. É viver de forma que as pessoas vejam a luz de Cristo em nós. Mateus 5, 15 e 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É ser um exemplo para os outros, mostrando a beleza da vida em Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Glória a Deus. É ser sinceros, sem engano, sem esperteza ou fraude, ser inteiro, íntegro, bem conceituado e honrado. Ei, irmão, hein? Bem conceituado, hein? Está em crise por aí, viu? Crente que não tem conceito de gente boa, tem conceito de devedor, compra e não paga, de xingador, no trabalho, de contador de piada, de brigador com o marido, só vê as panelas, os vizinhos escutando, caiu uma panela. Os vizinhos ficam contando as panelas que passa. E outros comportamentos. Isso é verdade, irmão. Tem coisas que acontecem no nosso meio que, como o povo diz, que até Satanás duvida. Tem coisa que acontece no nosso meio que a gente fica assim, meu Deus, não é possível. Não, isso não está acontecendo, não é verdade. Mas precisamos ser sinceros, é viver honesto. 1 de Pedro 2,12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Se depender da internet, estamos mortos. Depender do marketing espiritual da internet, nós estamos acabados. Salvos alguns que Deus está levantando para pregar, para falar, e que Deus levante mais. Eu desejo que Deus levante uma geração de crentes dentro desse contexto mais comprometidos com a palavra do Senhor, que resultem em almas, em pessoas que veem que o crente pensa diferente, dando bom testemunho. 1 Timóteo 3,7, estou encerrando. Convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 1 Timóteo 3,7. E aí é o grande dilema. Demonstrando que essa vida é pura em Cristo. Hebreus 10, 22. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé,
tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os vossos corpos lavados com água pura. Então o que você deve fazer é fazer valer nos seus compartilhamentos sua vida transformada por Jesus, e de que Jesus pode fazer o mesmo com essas pessoas que estão, muita gente carente de Jesus, muita gente que estão aí na internet clamando, estão ali perdidas, gritando por socorro. Então nossa aparição, visibilidade no mundo, e eu encerro aqui com essa palavra, deve expressar a nossa essência cristã, não perdendo ou mesmo confundindo as pessoas com que nós estamos a compartilhar a nossa vida, confundindo a nossa fé, confundindo o nosso comportamento, já que pregamos uma coisa e vivemos outro. E encerro com Filipenses 1:10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Quem pode dar um amém? Que Deus nos ajude.